existem elementos que nós não podemos fugir. Há uma velha receita, há velhos princípios que nós não podemos fugir. Se nós queremos repetir e fazer de Tomás Coelho um novo local onde um avivamento se estabeleceu, e não foi simplesmente num culto de domingo, não foi numa celebração de festividade em que a igreja estava passando, não foi por causa de um pregador, ou de um cantor, ou de alguém que veio de fora e promoveu um grande movimento. Gente, a maior atitude com o movimento espiritual quem pode fazer não são homens, é o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. E quando estivermos atribuindo ao nosso próprio ego, à nossa própria pessoa, à pessoa de outrem, aquilo que só Deus pode e quer fazer, não, nada será feito. É verdade. Porque estamos esperando no braço, na confiança de braços de homens, na força de homens. Estamos esperando que algo espiritual seja feito por homens carnais. Nós devemos nos voltar à oração acima de tudo e buscar com intensidade, com foco. Voltar ao início de tudo, voltar a orar. Não só quando o calo aperta, não só quando a necessidade nos oprime, quando a circunstância é desfavorável, mas voltar a orar intensamente em busca de algo em comum, como a igreja de Atos estava. Eles não estavam orando para a festividade, Pentecostes ser bem sucedida. Eles estavam orando para que Jesus descesse mais um pouco e ficasse entre os homens ministrando cura e milagres. Eles não estavam orando para que Pedro fosse levantado novo cabeça da igreja. Não, eles estavam orando para que houvesse um despertamento. Amém. Para que houvesse continuidade. Aleluias. Constância daquilo que Jesus já tinha feito em sua obra. E hoje nós oramos muitas vezes negociando com Deus, buscando o favor de Deus para questões específicas que contemplam somente esse tempo, que contemplam somente a minha vida, somente a minha localidade, a minha igreja, a minha família congregacional, mas nós não oramos para que haja um despertamento municipal, estadual, nacional ou até mesmo global, para que haja um despertamento espiritual não dentro dessa igreja, apenas porque se nós orarmos somente nesse intuito, o mundo está sendo muito medíocre espiritualmente. Mas se nós sabemos e entendemos que primeiro precisa partir, a pedra fundamental precisa ser lançada, a primeira estaca precisa ser firmada, e é nesse solo que nós estamos aqui, nós precisamos obrar primeiramente. Nós precisamos entender que a nossa chamada com Deus para o ministério espiritual, para a obra do Senhor, para o reino de Deus, ela envolve Tomás Coelho diretamente. Quantos concordam? Amém? Amém. Ainda que o Senhor me envie em missões para outro continente, ainda que o Senhor te envie em missões para a rua de trás da sua casa, você sabe que o seu dever não é para com o pastor mais do que para com Deus. O seu dever para com Deus sempre vai ser superior ao dever para com essa igreja, com a liderança dessa igreja. Ainda que você não vá negligenciar isso, ainda que você saiba, eu não posso me mover, ainda que está diante do Espírito Santo, sem estar em comum acordo com a minha liderança, porque o Espírito Santo não é espírito de confusão, de contenda, de facção. O Espírito Santo não vai fazer você dar um voo solo para fazer algo em prol do reino, sem envolver outras pessoas, senão Jesus não teria dito para a grande comissão ser feita aos pares. Ide de dois, às casas, aos povoados, aos lugares. Se o evangelismo bíblico, ele foi comissionado para aquela igreja, para essa igreja, continua sendo a mesma forma, a mesma receita, de 2 em 2 no mínimo. Para orar também sabemos que, se nós formos orarmos sozinhos, amém. Mas se nós formos orar em prol de algo que vai atingir uma coletividade, nós devemos fazer isso também, 2 ou 3. A Bíblia nos respalda que se nós orarmos, se 2 ou 3 orarmos, temos mais resultados. Amém. Se nós concordarmos, eu concordar com o pastor, a nossa oração tem mais poder de ser ligada no céu, assim como é ligada no céu, na terra. Se nós, como é que eu vou ligar uma oração somente comigo mesmo, somente com algo que está na minha cabeça, num propósito que Deus colocou no meu coração, mas eu não me aliançar com outra pessoa para estar orando em tudo daquilo? Isso nos leva a entender um outro elemento essencial para que nós possamos crescer e sermos avivados.
princípio da unidade. Não há crescimento sem unidade, né? Não há crescimento de um todo a partir de um só. É verdade. Nós não estamos marchando só, nós não estamos caminhando em Tomás Coelho só, né? Aleluia. Nós precisamos entender que a essência do Evangelho também é unidade. Nós precisamos caminhar em unidade. Nós precisamos trazer também como elemento essencial para o avivamento a centralidade da palavra do Senhor. O Evangelho precisa estar no centro das nossas reuniões. No centro. Não para esperarmos, não sobrando no final, depois que tem 10 minutos, depois que tudo foi feito, agora a palavra de Deus, 10 minutos que não podemos acabar depois de meio-dia. Isso não é ter a palavra no centro. Todo culto deve correr e discorrer em torno da palavra. Se o louvor não é baseado na palavra, qual o propósito? Se as orações não são pautadas na palavra, se a profecia não é bíblica e dentro da palavra, não há valor. É verdade. Se você vem para cá e o teu intuito, a tua motivação é outra, senão de ser alimentado pela palavra, de demonstrar tua gratidão, jubilar a Deus, louvar ao seu Pai, ou coisas semelhantes de cunho espiritual, que elevem a santidade de Deus e te aproxime dele, então o seu intuito de vir aqui é equivocado. Já foi falado várias vezes que aqui não é um centro de socialização. Aqui nós não viemos aqui de manhã para fazermos um clube, para uma coisa, senão nós vamos mudar a placa lá, vamos mudar o clube, Nação Santa. Nós viemos aqui para dar culto ao Senhor. E não um culto de qualquer forma, não um culto desordenado, desorganizado, não um culto bagunçado, onde cada um faz o que quer, mas deve haver ordem, reverência, santidade. Glória a Deus. Senso de prioridade. Durante momentos X, eu tenho liberdade, o pastor Miguel de cima do altar, para ir lá fora tratar de assuntos seculares, pessoais, mundanos e sem nenhum cunho espiritual. Mas no momento Y ou no momento Z, eu não posso. Eu tenho que me centrar na palavra, eu tenho que estar ali, abrir minha Bíblia, no smartphone, na Bíblia impressa, onde for, e enfiar minha cara na Bíblia e pouco me importar com o que acontece ao meu redor. Glória a Deus. A menos que o irmão esteja passando mal, a menos que alguma coisa de ordem, de importância e relevância maior, você vai dar a devida importância. Amém. Mas enquanto você se der a distrações aqui dentro ou lá fora, você não vai estar no centro da vontade de Deus, porque você está no centro das distrações do mundo. Você está no centro das suas necessidades pessoais. Está ali um turbilhão de pensamentos te tirando do centro da palavra. Aí vem o sono, aí vem o cansaço, vem a preocupação do que eu vou fazer, quando sair daqui. Nada disso é relevante, você não sabe se você vai ficar essa cadeira. Deus pode te fulminar, pode me fulminar aqui em cima. E nós não vamos nem mesmo se dar ao trabalho de saber o que fazer no minuto seguinte. Alguém vai ter que se encarregar de cuidar desses detalhes. Então, entendendo o que a palavra diz, que os elementos essenciais, além de oração, precisa haver palavra. Avivamento sem palavra é vazio. Aleluias. É isso. Há avivamento onde as pessoas somente rodam, batem o pé e correm para lá e para cá, e dão cambalhando, jogam as cadeiras para o alto. Onde está o Espírito Santo dentro dessas coisas? Se o que motivou esse comportamento muito mais do que isso não foi uma palavra que cortou teu coração e fez você ter uma metanoia, explodiu a tua mente, mudou a tua forma de pensar, estabeleceu novas prioridades, tudo pela palavra, pela oração. Mas não para aí. Precisamos estar mais do que reunidos no lugar certo, com a intencionalidade certa, de nos voltar para aprender a palavra, para sermos moldados no caráter em exemplo a Cristo. Precisamos estar aqui em unidade e concordância espiritual, em reverência e santidade, sem fazer desse lugar um lugar qualquer, sem nos dar a religiosidade, mas também sem nos dar também a libertinagem. Porque essa não é outro lugar, esse não é outro lugar, essa não é a casa do nosso Deus. Amém. Essa não é a tua casa, não se sinta à vontade como na sua casa. Essa não é a sua casa. Vou te informar, essa aqui é a casa do Senhor. Amém. E na casa dele, embora na nossa muitas vezes não há o nível de santidade que deveria, na casa dele nós devemos nos portar de tal modo. Santidade, reverência, dando prioridade, dando ênfase àquilo que está sendo feito, respeitando a presença de Deus mais do que está em cima do altar. Porque se você não respeita a presença de Deus que você não vê, pouco importa a mim você me respeitar.
Pouco importa a mim, você está respeitando quem está aqui em cima pregando, se esgoelando, sem microfone, com microfone, por 10 minutos ou 1 hora. A sua concentração, o nível de concentração que você tem para uma pessoa deve ser inferior ao nível que você está mergulhado para absorver a palavra. Isso aqui é só carne, pecado, pó, matéria. Se não for o Espírito Santo, não serve para nada. Mas a mensagem que o Espírito Santo da misericórdia dele coloca através de mim, do pastor, de quem quer que esteja aqui em cima pela misericórdia, isso tem relevância para a tua vida. Oh, Deus. Eu não tenho nada para acrescentar na vida de ninguém, mas o Espírito Santo na minha vida tem. Aleluias. Na tua vida tem. Nós devemos dar vazão na hora certa para o Espírito Santo. Não dar vazão para as coisas equivocadas e erradas no momento inapropriado, porque isso se chama legalidade. Porque isso se chama distração no momento oportuno que você deveria estar totalmente focado naquilo que vai trazer mudança na tua vida. Amém. E aí vai concordar a igreja, porque que muitas vezes nós pensamos, o culto hoje não foi tão bom porque eu entrei e saí vazio. Muitas vezes porque nós entramos vazios e permanecemos e nos brindamos no vazio dos nossos pensamentos vazios, na pequenez da nossa mente pequena, na insignificância dos nossos problemas insignificantes. Não que eles não tenham relevância para Deus, mas há um momento para todas as coisas. Eclesiastes 3:15. Quando você entra, concordando com o que o diácono diz aqui, quando você entra para cá, é contigo e Deus. Quando você entra daquela porta para cá, pouco importa se ficou lá fora por resolver. Aqui você tem coisas para tratar com teu pai. Amém. Aqui você tem coisas de alta relevância e seriedade para colocar diante de Deus. E muitas vezes não são aquelas suas necessidades. Muitas vezes temos que orar na direção do Espírito Santo, como convém orar, não como nós queremos orar. Que a nossa alma, a nossa carne, quer trazer diante de Deus as nossas demandas e necessidades. Mas o Espírito Santo de Deus olha para o todo, não olha para mim somente. Aleluias. O Espírito Santo não vai olhar com prioridade, assim, eu vou fazer na vida dele porque ele quer, porque ele é tão bonzinho, tão bonitinho. Não, o que eu posso fazer na vida dele que vai impactar todo o resto. O que eu posso fazer na vida dele para transbordar na vida da família e da família vizinha e da família do bairro. O que eu posso fazer para trazer consequências sobre a igreja. Deus quer transbordar, Deus não está preocupado em encher. Se nós nos contentarmos somente em sermos cheios de Deus, o avivamento vai vir como uma onda, vai passar, vai nos cobrir, logo quando está secos de novo. Mas se nós fizermos a nossa parte em orar, em buscar unidade, nos santificarmos com consagrações, se priorizarmos a palavra, se o centro do nosso mover nas nossas reuniões for a palavra, Aleluias. não as conversas vãs, as conversas que não nos edificam, existe tempo para todas as coisas. Se quer conversar comigo sobre alguma coisa que não vai me edificar, esse aqui não é o lugar. Aleluia. Glória a Talvez Deus. eu saio da minha casa, atravesso uma certa distância, gasto um certo combustível, venho para cá, e tudo isso não tem valor nenhum. Faria tudo isso, viria até a pé. Se aqui nós encontrarmos um momento dedicado a Deus, Aleluia. fitarmos nossos olhos de você, nada mais importa, eu quero a tua presença. Amém. Transformado. Oh. Não importa como que eu vou dar conta das demandas amanhã. Eu quero saber se hoje você vai mudar a minha vida hoje. Como que o Senhor pode vir hoje ao encontro das minhas necessidades? Como que o Senhor pode revolucionar hoje essa localidade através desse pecador, dessa pecadora que está aqui na tua presença? Quando as adorações forem menos egocêntricas e mesquinhas e olhar para o todo, quando a nossa intercessão ela buscar mais a localidade do que a nossa casa, quando nós olharmos para o filho e a filha do perdido, Oh! Yere mandala ela baso vai dere operar na mandala. tua casa e na tua Chega família. na baixei, canta